Bom, pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho mais sobre o assunto que será avaliado na nossa P1, próxima sexta-feira, dia 13. Então vamos lá, revisão para a prova. Então olha só, eu retomei aqui basicamente o material, né, que nós discutimos em sala. O assunto vai ser a nova ordem mundial e nós falamos muito sobre isso em sala, né? Enfatizando especialmente as últimas décadas, décadas essas que marcaram o cenário de término da Guerra Fria. Então, primeiro nós analisamos a situação para os Estados Unidos, e claro, não só para os Estados Unidos, mas o impacto disso para todos os países capitalistas. Depois nós fizemos uma análise sobre os principais motivos que conduziram ao colapso do comunismo soviético. Então tudo isso permeou ali o término da Guerra Fria e o início da famosa nova ordem mundial. Não é? Porque a partir do momento em que a União Soviética ela foi se desagregando, né? Enfim, a ideia de bipolarização mundial também foi chegando ao fim, marcando aquilo que nós conhecemos como a nova ordem mundial. Então vamos lá. Então eu retomei mesmo os slides e material que nós discutimos em sala, até para ter uma coerência aqui com o que vai ser, vamos dizer assim, né, o que nós estamos relembrando aqui por meio desta videoaula. Então, tá, e nós pegamos aí, analisamos a década de 1970, né? O impacto da crise de 1970 para o mundo todo, de certa forma, não é? Então, contudo, enfatizamos um pouquinho sobre o impacto dela para o cenário dos Estados Unidos. Impacto este que, de certa forma, foi delineando, né, as próximas ações durante a década de 70. Então, este cenário de desemprego, cidades empobrecidas, o aumento do custo de mercadoria e serviços foram consequências, né, desta crise da década de 1970, crise esta que não foi resultado apenas desta década em si, mas de um longo processo pelo qual a Guerra Fria já estava, né, de certa forma, acontecendo, não é? E aí, para a gente entender o porquê que a década de 70, essa crise foi tão forte, não só para os Estados Unidos, mas para todos os países da Europa Ocidental e também América, porque nós estamos falando de Guerra Fria. Então, nós estamos falando de uma potência que em todos os contextos pelos quais os Estados Unidos sentiam um pouco mais qualquer crise, todo mundo capitalista basicamente vai meio que na onda ali, em virtude da própria perspectiva da globalização, da força, né, econômica que os Estados Unidos exercem pelo mundo todo, a força da moeda americana e aquela coisa toda. Mas nesse cenário aqui até um pouco mais, porque ainda a Guerra Fria ela estava em curso. Então, portanto, a força dos Estados Unidos, deste lado, comandando a sua zona de influência, foi fundamental para que todos os países também sentissem a crise de 1970 de forma meio que tão forte quanto os Estados Unidos. Porém, todavia, contudo, nós ressaltamos em sala de aula, os Estados Unidos, historicamente, né, enfim, ele já passou por várias crises, mas o importante foi pensar caminhos para superá-las, não é? Em sala a gente sempre falou muito sobre isso. Tá, então os motivos da crise. Porque assim, gente, falar da crise econômica é fácil, você enfatizar a crise também. Você, de certa forma, enfatizar o período pelo qual essa crise aconteceu, mais importante ainda, não é? Porém, todavia, contudo, uma guerra, aliás, uma crise como foi a crise da década de 70, você tem que procurar ali os antecedentes, né? Exatamente o que potencializou esta crise. A gente foi enfatizando. Falamos um pouco sobre o Plano Marshall, né? Eu vou começar aqui falando sobre o Plano Marshall, só para a gente contextualizar. Então tá, o Plano Marshall, término da Segunda Guerra Mundial, não é? Ali nas conferências todas, mesmo antes da Segunda Guerra Mundial terminar,
Os Estados Unidos já estavam, né, de certa forma, já analisando de que forma que este mundo destruído aí pela guerra em si, como é que ele poderia ser reconstruído de forma que ele pudesse manter o controle, a hegemonia de uma zona que, teoricamente, ele já estava se projetando, porque no término da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética também já estava ali no páreo a páreo, no ponto de vista da competição. E aí, gente, a Segunda Guerra Mundial não foi só porque lá atrás nós fizemos prova. A Segunda Guerra Mundial delineou muito do que posteriormente aconteceu no cenário da própria Guerra Fria. Não é? Então, ali, ó, a partir do momento, só para contextualizar, a partir do momento que a União Soviética se posicionou ao lado dos aliados, a gente tinha já uma preocupação ali, já meio que, né? Assim, tá. A derrota do eixo seria uma questão de tempo, mas é aquilo que a gente já falou 1000 vezes em sala. Teoricamente, como o mundo seria comandado, como que ele seria, como que, né, de que lado cada potência se colocaria. Gente, isso já era a projeção do que foi a Guerra Fria. Então, o plano Marshall, ele já estava ali, ó, delineado como forma de manter a sua zona de influência sobre o controle dos Estados Unidos. Mas isso também gerou um gasto exorbitante, não é? Porque a reconstrução da Europa Ocidental, Japão, aquela coisa toda ali... gente, foi muito dinheiro, né? Tá, depois falamos sobre a corrida espacial, ali no início, ali, né, a Guerra Fria, a corrida espacial também como uma relação de poder, de competição, de tecnologia. Então, quem é que vai primeiro? Como é que é esse lance aqui, não é? E naquele contexto, a União Soviética foi deixando os Estados Unidos um pouco para trás, né? E nós bem sabemos disso. Mas tudo isso, gente, faz parte de um cenário de competição. Mas esse cenário de competição, isso exigiu dos dois lados, né, recursos financeiros muito altos, não é? Eu poderia ter colocado aqui, ó, por exemplo, a corrida armamentista, né? De novo, mas isso aí é tão lógico, é tão assim, que não tem nem necessidade a gente ressaltar, não é? Os programas sociais, gente, o estado de bem-estar social, Jesus amado, né? Também faz muito sentido neste contexto. Após a Segunda Guerra Mundial, havia um cenário de competição, não só uma competição econômica, mas uma competição ideológica. E aí nós bem sabemos, estamos assim, vamos sair deste nono ano mais do que nunca sabendo isso, não é? As questões sociais, né? A questão do impacto da guerra para as pessoas, a necessidade do Estado acolher essa situação toda, também está nesse momento aqui, gente. Mas manter o estado de bem-estar social foi interessante para aquele contexto, mas lá na frente vai pesar isso, não é? E aí, repito, para os Estados Unidos e para todos os países que sempre foram, de certa forma, conduzidos por essa lógica, gente, a presença do Estado, de acordo com a ideia do liberalismo econômico, nunca foi algo tão forte no cenário dos países capitalistas. Então, mais cedo ou mais tarde, lá na frente, não é? Este Estado não só deveria ser, vamos dizer assim, o ônus que caiu sobre ele pudesse ser aliviado, né? Pudesse ser menos pesado, mas a ideia de, posteriormente, devolver à iniciativa privada o controle da economia, a lógica do livre mercado, da globalização, da circulação de mercadorias, da circulação de capitais e pessoas, filhos, isso se chama globalização, que ficou muito forte neste cenário após a Segunda Guerra Mundial. E para fechar com chave de ouro, a Guerra do Vietnã dispensa comentários. Não é? Porque a Guerra do Vietnã, gente, o tamanho que foi a Guerra do Vietnã, o impacto que foi a Guerra do Vietnã para os Estados Unidos, não só do ponto de vista econômico, não é? Mas é uma questão muito coerente e viável pontuar. Não foi só os gastos exorbitantes que eles tiveram com a guerra, mas a derrota no cenário da Guerra Fria, num momento tão crucial da Guerra Fria, que Estados Unidos saiu em 73, meu Deus, gente, coloca a sua cabeça para pensar. E olha só, estudem para essa prova, tá? Estudem, porque é muita coisa para lembrar, para colocar. E detalhe, eu vou cobrar muito uma resposta mega coerente em tudo isso que foi dito.
Então, se você analisar, os Estados Unidos saiu da Guerra do Vietnã em 73. No mesmo ano que os Estados Unidos, vamos jogar bandeira branca aqui, a crise do petróleo. Então, gente, muita coisa para falar, para contextualizar, para entender, para colocar nessa resposta aí. E aí eu coloquei como término ali da nossa análise sobre esse cenário todo os acordos de Bretton Woods, né? E as decisões do Nixon posteriormente, porque no acordo de Bretton Woods foi definido que o lastro do dólar seria o ouro. Posteriormente, o maluco do Nixon retira isso, o que foi, obviamente, né? E a situação se agravou um pouco mais em virtude da crise do petróleo, que aí nós enfatizamos que a crise do petróleo, naquele contexto, não foi, de certa forma, o estopim para a crise, mas foi um dos fatos que potencializou a crise, porque os países da OPEP usaram isso como arma para afetar os Estados Unidos, que já estava arrastando uma crise. Não é? Então, assim, gente, é interessante mais você analisar nessa perspectiva maior, a análise maior do cenário, né? E aí, claro que em torno dele de quem? Dele de quem? Dos Estados Unidos. Os demais capitalistas os países capitalistas foram sentindo muito isso. Beleza, gente? Falamos demais sobre isso aí. Bom, aí a Revolução Técnico-Científica, ou Terceira Revolução Industrial. Até aqui, a gente foi meio que delineando, né, ou posicionando a crise da década de 70, e aí nós fizemos o quê? Nós fomos contextualizando, não é? Os motivos pelos quais essa crise ela foi sendo agravada ano a ano, não é? A gente foi falando sobre isso. E aí aqui o livro nos convida a refletir sobre como que a Revolução Técnico-Científica, ou Terceira Revolução Industrial, que foi o momento, né, em que as novas tecnologias foram aparecendo, tecnologias que foram inseridas no sistema de produção industrial, e essas novidades inerentes à Terceira Revolução Industrial foram muito relevantes para que os Estados Unidos pudesse continuar investindo na produção industrial com menos custo, maior qualidade, menos tempo. Você tá entendendo? Meio que uma coisa vai puxando a outra. E isto, com certeza, contribuiu para que os Estados Unidos pudesse delinear caminhos para superar a crise da bendita década de 70. E essas novas tecnologias, como robótica, informática, telemática e etc., não só foi importante para a gente analisar a situação da produção industrial em si, mas para a nova corrida armamentista, belicista, que os Estados Unidos colocou em prática e em execução no início da década de 80 para contribuir para o colapso final da União Soviética. Então, quando você cita a Revolução Técnico-Científica aqui, não tá um item solto, você entendeu que não, nem pensar. E aí, associado a isso tudo que eu acabei de falar, o toyotismo, que vem ensinar, né? O filhinho ensinou o papai, não é? Porque aí foi aquela ideia, né? Vamos pensar, né? Os japoneses, né, colocaram em prática tudo isso e deu muito certo, que a ideia, né, do just in time, vamos pensar a produção na hora certa, de acordo com o mercado, vamos poder acelerar a produção ou não, como é que vai ser isso? Não só a questão da produção em si, não só a questão do mercado, mas a capacitação profissional, não é? Gente, tudo isso contribuiu com certeza para que a crise tão forte da década de 70 fosse sendo superada. Virou. Tá. Interessante a gente analisar o seguinte, né? Então, nós estamos falando de década de 70, década de 80, a Guerra Fria já foi, né? As coisas já foram se delineando, mesmo com essa crise forte, os Estados Unidos vai, né, traçando caminhos ali para superá-la.
E a União Soviética vai ficar parada lá, né? A União Soviética parou lá no tempo. E aí é interessante a gente citar nessa situação toda inerente a essas 2 décadas o famoso consenso de Washington, não é? Porque foi neste consenso de Washington que os Estados Unidos da América vai delinear, né? Medidas econômicas pelos quais eles pudessem continuar exercendo uma dominação e um controle sobre os países da América Latina. Gente, porque isso é uma realidade, sempre foi e nunca vai mudar. Não é? Então, o que foi o consenso de Washington? Conjunto de medidas econômicas adotadas pelos Estados Unidos no final da década de 1980 e destinadas aos países da América Latina. Cara, ó, escuta aqui, eu falei final da década de 80. Então, término da Guerra Fria. E agora, hein? Como é que vai ficar? A minha antiga zona de influência, não é? Eu vou perdê-la? Não. Como é que eu vou continuar exercendo este controle e essa dominação? Não é? Então, essas discussões em torno do famoso consenso de Washington foi justamente para continuar exercendo um controle sobre os demais países na América, controle este que os Estados Unidos sempre exerceu. Agora, o que é legal isso? Que a gente tem que sempre fazer a pergunta, né? Legal para quem? Foi interessante para quem? Para eles, né, gente? Para eles. Obviamente para eles. Aí os objetivos do consenso de Washington. Conter a crise do endividamento externo, porque os países todos, os demais países da América, né, sempre, historicamente, dívidas enormes, justamente em virtude desta dependência das respectivas economias, a lógica ditada pelos Estados Unidos, né? Então, a real autonomia econômica a gente nunca teve. Então, a questão dos empréstimos exorbitantes, esse vínculo, essa dependência com o capital americano, isso sempre marcou a história dos demais países da América do ponto de vista econômico, que sempre nos colocou numa situação eterna de dominação, mas nunca de independência econômica. A hiperinflação em curso, não é? Era necessário conter isso por meio de uma disciplina fiscal. Ah, ok, por meio de uma disciplina fiscal. Vamos pensar a questão dos impostos, mas sempre reduzindo os impostos para o grande empresário, não é? Vamos pensar, para atrair investimento. Opa, mas aí a pergunta é, isso seria interessante para quem? Para quem? O reordenamento dos gastos públicos. Uau! Uhul! E aí, lembrando que essas diretrizes todas aqui do consenso de Washington já estavam muito alinhado, né? Alinhadas àquilo que foi dito e pensado e instituído pela política neoliberal. O reordenamento dos gastos públicos. Uau, parabéns! Vamos gastar menos ali, tá? Saúde e educação, o resto a gente dá um jeito. E abertura econômica. Ai, parabéns! Abertura econômica. Vamos lá, cada vez mais. Vocês, países aí da América Latina, cada vez mais abrem portas aqui porque a dominação sempre vai existir. Gente, dá licença, né? Então, tudo ditado, pensado, delineado, instituído pela potência que nós conhecemos como Estados Unidos. Tá, gente, aí tá. Então, até aqui, ó, a ideia foi, vamos pensar o cenário término da Guerra Fria para o bloco capitalista. Vamos pensar, como é que isso estava sendo delineado lá? Como é que isso estava lá? Não é? Aí, depois, eu mostrei para os meninos um pouco em sala o outro lado, e a União Soviética, como é que ela estava aqui, né? Antes de passar aqui para a União Soviética, deixa eu só lembrar algo aqui, porque eu nem coloquei, gente, porque o livro traz isso muito bem, né? O livro fala muito sobre as principais características do neoliberalismo, que foi o neoliberalismo. Aí é interessante sempre você se colocar o neoliberalismo a partir da década de 70, Inglaterra, Estados Unidos. Aí o neoliberalismo também faz muito sentido, faz sentido, assim, você saber diferenciar, né, o liberalismo clássico, o keynesianismo, o neoliberalismo, não é? O neoliberalismo nada mais, nada menos foi que vamos lá, iniciativa privada, vamos continuar ditando as regras da economia mundial. Isso é o neoliberalismo, não é? Até porque uma das principais características do neoliberalismo foram as privatizações, né, das grandes estatais. Ponto. E aí depois é só pegar o livro, né, gente? Pegar o livro lá também, vai lá na parte do neoliberalismo e faça a leitura. Simples assim.
Aí tá, o reformismo soviético. Eu mostrei para os meninos de sala um pouquinho, porque antes de chegar aqui, ó, que é basicamente o alvo aqui, ó, do livro que o livro didático traz, que foi a perestroika, a glasnost e tal. Eu mostrei para os meninos como chegar até aqui, como chegar até aqui, não é? Aí falamos um pouquinho sobre o Khrushchev, não é? Peraí, deixa eu colocar lá no início. Khrushchev vem após a morte do Stalin, tá? Foi o Khrushchev, ele assumiu o controle da União Soviética após a morte do Stalin, e ele já foi delineando ali a proposta de governo dele, como é que seria isso, né? Gente, o Khrushchev, ele chega com um discurso muito assim, ó. Eu vou instituir um plano de governo, as minhas ações, elas serão muito diferentes daquilo que o Stalin governou, e ele veio com essa ideia de apagar a memória do Stalin, né? Então, isso significa desestalinizar a União Soviética. E aí eu falei em sala, por exemplo, a questão da censura, que foi abolida, e uma série de medidas pelos quais ele foi instituindo para retirar ali o peso e o controle do Estado, né? Que o Stalin sempre fez com bastante maestria, né? Só que assim, gente, Khrushchev na época de Stalin matou tanto quanto, tá? Por hipocrisia o discurso dele quando ele chega, mas é isso que ele trouxe, né? A necessidade da abertura econômica também foi forte com o Khrushchev, não é? Porque ele já chega pensando assim, olha aqui, não dá, né? Não dá para continuar investindo no setor da indústria, setor este que posteriormente vai levar ao colapso social, não é? Porque a quantidade de bens de consumo produzido na União Soviética era mínimo, se comparado ao que eles gastavam com armas, não é? Então, investir na indústria de bens de consumo. Gente, a partir do momento que você usa essa expressão, investir na indústria de bens de consumo, filho, você está falando de abertura ao grande capital. Você está falando de abertura da economia ao capitalismo. E essa era uma frase muito linda dele. O socialismo é bom, mas será melhor com manteiga. Será melhor com manteiga. Aí nós enfatizamos, né? A manteiga. Deixa eu só acrescentar aqui o N, que ficou faltando. O N. Aí. Melhor com manteiga. Então o socialismo é bom, mas será melhor com manteiga. Ei, viva, né? Porque quando você fala de manteiga, você fala de um produto da indústria de bens de consumo, não é? É da indústria de bens de consumo isso aqui. Você tá entendendo? Então, a proposta do Khrushchev vem muito diferente do Stalin. A redução dos gastos em armamentos é lógico. Então, vocês vão investir na indústria de bens de consumo, né? É lógico que naquele momento, naquele contexto, era necessário reduzir os gastos em armamentos. Aproximação com os Estados Unidos, gente, pelo amor de Deus. Aproximação dos Estados Unidos. Uau. Então, olha só, nós estamos alineando, certo? Olha aqui, ó. Vamos. Aí eu falei para os meninos em sala que a proposta do Khrushchev seria o seguinte, ó, a diplomacia, vamos trazer, né? Onde a diplomacia conseguir resolver, a gente vai evitar a guerra, tá entendendo? Porque a gente não tá suportando esse negócio mais, não. Isso é Khrushchev, gente. Mas, porém, todavia, contudo, dentro do próprio Partido Comunista, Stalin enfrentou isso também. Trotsky enfrentou isso também. Dentro do próprio Partido Comunista, havia alas que pensavam diferentes, né? Todo mundo tava lá, uau, e viva Khrushchev. Lógico que não. Aí eu mostrei para os meninos de sala como que a oposição em torno, né, da ala conservadora do Partido Comunista se opôs ao Khrushchev. Então aí eu destaquei para os meninos, os integrantes da famosa nomenclatura, que eram assim que eles eram conhecidos, né? Quem eram estes caras lá? Logicamente o grupo que, sabe, se armou contra a proposta do Khrushchev. Porque segundo eles, os integrantes da nomenclatura, a política reformista do governo, reformista, que tipo de reforma? Abertura econômica, aproximação com os Estados Unidos, redução da produção de armas, né? De armamentos. Isso. Então essa política reformista colocava em risco o socialismo soviético e o domínio sobre o leste europeu. Filhos, eu falei muito em sala sexta-feira isso. Eles perderam do mesmo jeito, eles perderam, gente, o controle sobre o leste europeu, porque posteriormente, em meados da década de 80, as próprias repúblicas que compunham a União Soviética vão se desagregando, era impossível continuar. Agora, o socialismo soviético, não necessariamente. Olha o que a China fez, não é? Isso eu enfatizei bastante em sala. Então aqui, ó, o socialismo se manteria no campo político, né? E a abertura econômica aqui, pronta. Essa era a ideia. Porém, todavia, contudo, as ações dos integrantes da nomenclatura foram muito
incisivas e fortes, conseguiram depor o Khrushchev. Depois do Khrushchev vem o Brezhnev. O Brezhnev foi um dos integrantes da nomenclatura que fez parte, ó, ele fez o quê? Fez parte, né, do processo pelo qual eles conseguiram depor o Khrushchev. Aí ele vem, a ideia, tá louco? Vamos suspender o processo de desestalinização. Não. Tá? E vamos continuar do jeito que era. Gente, então, esse momento, Khrushchev, Brezhnev, Gorbachev, é assim, gente. Aqui, ó, uma possibilidade de saída aqui com o Khrushchev. Vamos afundar Brezhnev. Quando Gorbachev chega, impossível, não tinha mais o que fazer. E aí, com o Brezhnev, a economia ficou totalmente estagnada, não é? Por esse motivo aqui, ó, que eu falei para os meninos em sala. Enquanto nas décadas de 60 e 70 a Europa Ocidental e os Estados Unidos buscavam na revolução tecnológica a saída para a crise capitalista desses anos, os soviéticos se mantinham no sistema fabril do tipo eletromecânico, baseado no estakhanovismo, que foi a adaptação soviética do Taylorismo. E aí, ao final da década de 70, os Estados Unidos lá na frente. Olha lá. E aí a União Soviética já tinha perdido todo o controle, especialmente no quesito competição tecnológica. Agora, gente, presta atenção aqui, ó. Tá? Presta atenção. O projeto Guerra nas Estrelas. Gente, o projeto Guerra nas Estrelas nada mais, nada menos foi do que uma nova tentativa de empreender um novo ritmo em uma guerra que de fria ela nunca teve nada. Porém, todavia, contudo, a crise vivida pelo mundo socialista foi agravada pela retomada da Guerra Fria, em especial pela política bélica norte-americana. Gente, os Estados Unidos chegam na década de 80 já preparados de novo, já totalmente, praticamente, né, recuperado. E aí, eles vão forçar a União Soviética a voltar a investir numa indústria bélica que já era inviável pelo próprio contexto. Então, o projeto Guerra nas Estrelas foi exatamente isso, uma tentativa de forçar a União Soviética a competir em um campo, em um cenário que eles não tinham mais condições. Porque do ponto de vista tecnológico, a União Soviética ficou lá atrás, não é? E aí, os gastos, gente, para esse projeto foi exorbitante, né? Porque o objetivo dos Estados Unidos seria... Não, só para vocês terem noção, os Estados Unidos gastou bilhões de dólares só nos testes desses mísseis, né? Porque a gente sabe que isso tudo envolve um gasto extremamente exorbitante. Então, esse projeto Guerra nas Estrelas foi exatamente essa possibilidade que a União... Possibilidade não! Essa real condição que os Estados Unidos foi colocando a União Soviética no momento em que ele... Cara, que não tinha como, né? Então, o projeto da... Eu falei para os meninos em sala que... como fala? Uma relação de força, né? Demonstração de força. O projeto Guerra nas Estrelas foi uma demonstração de forças, né? Então, não, e Guerra nas Estrelas foi assim, né? O nome popular pelo qual ficou conhecido é o Sistema Nacional de Defesa dos Estados Unidos. Sistema Nacional de Defesa. Gente, como que na década de 80 a União Soviética, ela não tinha como, né? Como que a União Soviética iria empreender qualquer possibilidade de ameaça aos Estados Unidos neste quesito? Então, este projeto Guerra nas Estrelas foi realmente uma demonstração de força. Ou seja, vamos forçar o colapso da economia soviética, vamos forçar ainda mais o colapso, né? Porque a partir do momento que os Estados Unidos ameaçavam aqui, a União Soviética teria que responder. Mas ela respondia lá atrás, quando ela tinha condições, agora não mais. E aí, gente, para finalizar, veio a chegada do Gorbachev, né, gente? E quando ele chega ali na década de 80, fazer o quê? Ele não tinha mais o que fazer. Então ele já chega com a bandeirinha da paz. Gente, ó, vamos lá. Então propôs a redução em 50%, né, das armas nucleares e destruir os arsenais atômicos. Ele já vem já com a ideia mesmo. A diplomacia vai ter que agir para evitar a guerra, né? E aí aqui eu falei para os meninos em sala sexta-feira o seguinte, ele não vai copiar o Khrushchev, mas ele vai tentar, né? Ele vai tentar reestruturar. Então, do ponto de vista da política interna, veio a perestroika, que seria a reestruturação econômica, a abertura, né? Porque, de acordo com Gorbachev, era preciso reconstruir a economia do país,
destaque para a indústria de consumo. É o que o Khrushchev, né, propôs lá atrás. Então, assim, gente, é meio que uma coisa vai meio puxando a outra, né? Uma coisa vai delineando a outra. E aí, tá. Então, do ponto de vista da política interna, a perestroika e a glasnost, né, que seria a transparência. O que a gente fala com isso? O que eu tô querendo dizer com isso? A transparência, retirar o peso, né, do controle do Estado sobre todas as coisas. Né? Então, essa possibilidade de retirar o peso do Estado, do controle extremamente forte, centralizado, que eles sempre exerceram sobre todas as repúblicas, então essa transparência, essa redução desse peso acabou fortalecendo, né, as repúblicas que compunham a União Soviética, no sentido, não dá mais, a gente não quer mais, né, e tal, e os movimentos pela desagregação e pelo fim da União Soviética, isso foi acontecendo naturalmente, né. Primeiro porque aqui a perestroika, que foi essa reestruturação, não vai dar certo, né? Não deu certo, porque, enfim, do ponto de vista econômico eles estavam muito aquém, mas a glasnost, sim, repito, né? Essa questão dessa transparência, a redução do peso do Estado, deste controle excessivo que eles exerciam sobre as repúblicas socialistas soviéticas, isso no decorrer de toda a década de 80, isso foi, de certa forma, servindo como influência, né, para que essas repúblicas pudessem já empreender movimentos internos com este controle, o que levou em 89 o colapso total com a queda do Muro de Berlim e em 91 a desagregação da União Soviética, que marcou finalmente o término da Guerra Fria. Tá bom? Olha, beijo, boa sorte, bons estudos e vamos que vamos!